Está lá em Salmos, capítulo 51, do versículo 1 em diante, a palavra diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Meu irmão, esse é um versículo em Salmos ali, onde nós lemos Davi se arrependendo de todo o pecado que ele havia cometido, por ter matado Urias, por ter ali consumido, ali e se envolvido com a esposa deste homem. Meu irmão, e eu quero dizer algo para você, nessa hora, trazer o seu coração ao arrependimento, assim também como Davi foi levado a esse arrependimento, um arrependimento verdadeiro, genuíno. Sabe, eu quero trazer a realidade para você de algo que eu e você nós devemos ter. Davi, ele tinha uma identidade tão forte, tão fortificada, e eu quero que eu e você, nós consigamos pensar em algo tão firme, a ponto de nos enraizar. Sabe, querido, muitas das vezes, por causa das situações, nós comprometemos o nosso caráter, a nossa identidade, mas eu quero trazer hoje para o seu coração, para que diante de todas as situações que você esteja vivendo, mas que o seu caráter não seja colocado em xeque, que você não se molde às coisas do mundo, não, mas que você permaneça sempre o mesmo. Davi, ele tinha todos os motivos para ser diferente, para mentir. Talvez até aqui mesmo, como nós não vamos ler, mas quero que você acompanhe aí. Adão, como um exemplo aqui, tentou culpar Eva pela sua desobediência, e Eva, por sua vez, tentou culpar a serpente. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 12 e 13. E aí também a gente vê Caim mentindo para Deus, tentando negar a sua culpa de assassinato, quando ele mata o seu irmão. Está lá também em Gênesis capítulo 4, versículo 9. E Arão, irmão de Moisés, culpou o povo e fingiu que o bezerro de ouro tinha aparecido praticamente sozinho. Está em Êxodo 32, 21 a 24. Sabe qual que é a diferença de Davi? É que ele não modificou, ele não se formatou, ele simplesmente assumiu. Sabe o que eu quero trazer ao seu coração, meu irmão? Assumir o pecado não é o ponto mais difícil. Falar dos seus pecados não é o ponto mais difícil, mas comprometer o seu caráter, esse sim, você será inteiramente sujo para o resto da vida. Porque o caráter é algo que tem que ser trabalhado, e o único que tem a oportunidade de trabalhar a nossa identidade é Deus. É Deus. Por isso, talvez você que me assiste nessa hora, eu não sei onde você está, já teve algum momento a sua identidade trincada, ou você se formatou em uma realidade que não era sua. Sabe de uma coisa, querido? Quando eu me lembro de Jesus, lá em Mateus capítulo 4, quando nós lemos a mensagem, quando Jesus foi desafiado, quando ele foi levado naquele deserto, quando ele foi colocado no monte mais alto, que Satanás o desafiou 3 vezes ali. Olha, se tu és o filho do homem, se lança daqui, e o Senhor vai dar ordem para que os anjos, eles te salvem, eles te socorrem. Transforma isso naquilo. Se você se dobrar, tudo isso será teu. Sabe, Jesus, ele sabia quem ele era, ele não precisava provar que ele era Deus, ele simplesmente era. O que eu e você nós precisamos entender é que nós precisamos ser aquilo que Deus nos formou para ser. Se existe um pé de limão, ele não pode dar manga, porque ele nasceu para dar limão. Muitas vezes eu e você, nós nascemos para um propósito, mas nós não assumimos o propósito que Deus nos deu. Nós queremos assumir o propósito do outro, e enquanto nós fazemos
fazemos isso, nós não vamos fluir, nós não vamos avançar. Ei, querido, preste atenção. Deus não unge cópias, Deus unge pessoas autênticas. Deus não unge cópias, Deus unge pessoas autênticas. Você precisa ser autêntico, ter a sua identidade. O fato é que muitas vezes nós nos formatamos para agradar o nosso pastor, para agradar o nosso irmão, nos vestimos para ser aceito na nossa sociedade. Ah, querido, e perdemos a nossa identidade. Sabe de uma coisa? Você precisa restaurar a sua identidade. Ser quem for, Deus formou você para ser. Se os homens te julgam, te condenam, isso não é um problema seu. É um problema de quem te olha. É um problema da boca que fala sobre você, ao seu respeito. Você não pode perder a identidade de Cristo da sua vida. Deus, Ele nos restaura, Ele nos transforma. Talvez você que está me escutando, você fala: Pastor Peter, mas como que é possível eu perder a minha identidade? Perdemos a identidade desde quando podemos ser criancinhas, éramos criancinhas. E a nossa mãe comparava um filho com o outro. Talvez você que me assiste já se sentiu tão comparado. Sua mãe olhou para você em algum determinado momento e ele falou: nossa, esse filho aqui, ele é tão extrovertido, ele é tão bonitinho. Ah não, mas esse outro aqui, poxa, ele poderia ser igual. Não, mamãe, não, papai, os filhos são diferentes. Nasceram para propósitos diferentes. E o nosso papel não é formatar as pessoas no nosso formato, na nossa vontade, como nós queremos que elas sejam, não. É impulsionar ela na potencialidade, na totalidade da sua identidade. Talvez você também se relacionou aí em um relacionamento, você entrou em um namoro, em um noivado, em um casamento. E talvez o seu marido, a sua esposa tentou te formatar: não usa essa roupa, não usa esse corte de cabelo. E aí você começou a se perder. E aí quando você rompeu esse relacionamento, não tinha nada de você a não ser cacos, a não ser a impressão que o outro tentou colocar sobre a sua vida. Ei, hoje aqui, Deus vai restaurar a sua identidade. Deus vai levantar você. Deus vai fazer você se encontrar. Ei, eu sei que existem pessoas que me assistem nessa hora, que estão perdidas, que se olham no espelho e os seus guarda-roupas estão cheios de roupas, mas não conseguem se encontrar, porque estão vivendo um formato que não são seus. É como você vestir uma roupa que não é sua. A nossa identidade, ela tem um número certo. Ela tem um número certo. Se eu vestir uma roupa que não é o meu número, vai ficar ou largo demais ou pequeno demais. A identidade é como uma roupa que se veste. Ou vestimos o nosso número certo, ou nós vamos ficar totalmente desproporcionais à nossa realidade. Você precisa vestir a sua roupa certa, meu irmão. Você precisa vestir a sua roupa certa. Talvez você aí se formatou a uma realidade religiosa. Ah, eu preciso usar esse tipo de roupa, eu preciso usar terno. Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ei, deixa eu dizer algo para você: o seu terno não vai pregar por você, a sua roupa não vai pregar por você. Claro que aquilo que vestimos diz muito sobre nós. E aonde nós vamos, temos sim que usar roupas que se adequem àquele lugar. Mas você não precisa perder a sua identidade. Talvez você que não é um cristão está me assistindo nessa hora. Nós como igreja queremos te abraçar como você está. Não queremos tirar a sua identidade. Queremos que Cristo transforme você todos os dias. Não a sua roupa, mas o seu coração. E nos perdoe por isso se um dia você se sentiu ofendido. Como pastor e representante da igreja, aceite esse perdão também, porque precisamos aprender muito ainda e que o Senhor nos dê muita graça. A identidade pessoal é como um castelo que vamos construindo através dos sentimentos, percepções e representações que temos de nós mesmos e do ambiente em que vivemos. Eu não sei o que está impresso no seu coração, eu não sei qual foi o formato que formataram você, mas existe um formato do céu
que Ele desce sobre o seu coração, sobre o meu coração, e nos molda a realidade celestial, e então nos conectamos com Deus, e então podemos ser aquilo que Deus nos formou para ser. Ei, Deus formou você para impactar a outros, a sua forma de vestir, a sua forma de falar. Como é lindo! Nós pastores aqui da Lagoinha, cada um é de um jeito, é de uma forma, e alcançamos tribos diferentes. O Senhor, Ele é multiforme, e se nós não aceitamos isso, dentro dos nossos templos, da nossa vida, castramos o propósito do Senhor. Assim como uma mãe que castra o filho porque ele quer ser um super-herói na sua infância, ou ele quer brincar de carrinho. Deus, Ele tem um propósito para você, e que a sua identidade seja completamente restaurada. Permita ser restaurado hoje, aonde você estiver, e que o Espírito Santo de Deus te conduza. Eu quero orar pela sua vida nessa hora. Pai, nessa hora, quantos filhos e filhas do Senhor nos assistem aqui pela Rede Super de televisão, pelo YouTube, pelo Facebook, essas pessoas que nos pedem oração nesse momento pelo Facebook e pelo YouTube. Senhor, restaura a identidade das suas filhas, dos seus filhos, quando eles se olharem, que eles não veem somente os seus grandes complexos, não, mas que eles possam enxergar o Senhor, que eles possam enxergar quem o Senhor os formou para ser. Restaura a identidade, restaura as autoestimas hoje aqui, restaura a vontade de viver, Senhor, e tira cada um de nós da ingratidão, da vontade de morrer, da depressão, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Jesus te abençoe.